A ironia é uma figura de linguagem em que se diz uma coisa querendo dizer o oposto. Exemplo: é claro que para escrever bem é só seguir uma lista de conselhos. A ironia é uma coisa muito útil para ler o mundo. Por exemplo, o maior autor do século XX, Jorge Luiz Borges, exige do seu leitor grande interpretação para a ironia. É o caso desses 16 conselhos que o maestro argentino oferece para quem quer escrever não colocar num livro. Claro que é preciso ler os conselhos imaginando o seu contrário. O ironia borgiana a essas listas de conselhos que prometem ensinar a escrever. No último conselho, ele chega a sugerir coisas que se anulam, como a pederastia e a falta de pederastia. Quem relata as lições de Borges é seu grande amigo, o autor Adolfo Bioy Casares. Segue a lista. Na literatura, é preciso evitar 1. As interpretações muito inconformistas de obras ou personagens famosas. Por exemplo, descrever a misoginia de Dom Juan. 2. Pares de personagens grosseiramente opostos ou contraditórios, como, por exemplo, Dom Quixote e Sancho Panza, Sherlock Holmes e Watson. 3. O costume de caracterizar as personagens por suas manias, como faz, por exemplo, Charles Dickens. 4. No desenvolvimento da trama, fazer jogos extravagantes com o tempo ou espaço, como fazem Faulkner, Borges e Bioy Casares. 5. Nas poesias, situações ou personagens com os quais o leitor possa se identificar. 6. Personagens suscetíveis de converterem-se em mitos. 7. As frases, as cenas intencionalmente ligadas a determinado lugar ou determinada época, ou seja, o ambiente local. 8. A enumeração caótica. 9. As metáforas em geral, e em particular as metáforas visuais. Mais concretamente ainda, as metáforas agrícolas, navais ou bancárias. Exemplo absolutamente desaconselhável, Proust. 10. O antropomorfismo, Kafka. 11. Romances cuja trama argumental lembre-a de outro livro, por exemplo, o Ulisses de Joyce e a Odisseia de Homero. 12. Livros que pareçam menus, álbuns, itinerários ou concertos. 13. Tudo aquilo que possa ser ilustrado, tudo que possa sugerir a ideia de ser convertido em filme. 14. Nos ensaios críticos, toda referência histórica ou biográfica. Evitar sempre as alusões à personalidade ou à vida privada dos autores estudados. Sobretudo, evitar a análise psíquica. 15. As cenas domésticas nos romances policiais. As cenas dramáticas nos diálogos filosóficos. 16. Evitar a vaidade, a modéstia, a pederastia, a falta de pederastia, o suicídio. É assim que Jorge Luiz Borges encerra sua lista. Boa sorte para quem quer escrever.